E que o Senhor não encontre uma igreja sonolenta, distraída, mas que encontre uma igreja amorosa, que te ame em verdade. O Deus invisível, o Deus da criação. Uma igreja que se alimenta da tua palavra viva, do teu Santo Espírito, para que cada um, Senhor, mantenha a sua lâmpada acesa e por onde quer que ande, brilhe a tua luz, sem medo, sem os medos que tomam esse mundo, sem os pavores, sem os receios, até mesmo sem a ansiedade. Porque nós temos a consciência que o Senhor diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, não andeis inquietos por coisa alguma. O Senhor diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nosso Deus, muito obrigada. A imensidão do teu amor e do teu zelo está nos alertando. O Senhor quer ouvir as nossas orações, mas o Senhor quer ser ouvido, porque o Senhor é soberano. O Senhor é Deus, mas o Senhor é um Pai amoroso, que não quer os filhos sofrendo, que quer guiar os filhos, cada um em cada passo. Nosso Deus, muito obrigada. E Pai, pedimos agora que o Senhor nos dê o ensinamento, os alertas, as instruções. Vem e fale conosco. Pai querido, muito obrigada, porque não estamos largados neste mundo. Como Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. E nós agradecemos, Senhor, pela presença viva do teu Santo Espírito. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. E nós vamos contemplar a parábola do fariseu e do publicano. E tem muita coisa aqui que vai servir de lição para cada um de nós. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9, o título é A Parábola do Fariseu e do Publicano. Versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Uma paradinha aqui. Então essa parábola foi proferida pelo Senhor Jesus Cristo. Uma parábola é uma história fictícia, mas que traz uma realidade, que vai literalmente retratar uma realidade. Quem eram? Vamos lá. Eles eram, diz aqui, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí ele começa no versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Então dá uma paradinha aqui. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram o maior segmento do judaísmo. Você pensa assim, não tem o cristianismo, os cristãos? Não tem várias denominações? Mas todo mundo ali não é de Jesus? Todo mundo não serve de Jesus? Então, Jacó teve 12 filhos. Cada filho gerou uma tribo gigantesca, um povo. Então assim surgiram as tribos do povo de Israel. Então esse povo, né, cresceu muito e se subdividiu muito. E criaram então vários grupos. No tempo de Jesus, os fariseus estavam por todos os lados. Quando se fala em fariseu, todo mundo pensa subjetivamente, né? Pensa assim, fariseu é aquele que, não é? Ele é de fachada. Criou-se esse estigma, porque exatamente pelo que Jesus falou. Mas era isso. Eles eram judeus. Eles eram judeus. Faziam parte do povo de Israel, descendência de Abraão. Só que eles eram muito orgulhosos
e se achavam extremamente santos e desprezavam os outros. Já começa, irmãos, aqui um ensinamento grande. Às vezes a pessoa de Jesus é uma pessoa muito simples, mas a gente não sabe o que está dentro dela. De repente aquela pessoa tem uma comunhão com Deus, ela tem uma comunhão com o Espírito Santo, que se ela faz uma oração, Deus atende ela. E outras pessoas que às vezes, né, tem uma pompa, tem nome famoso, tereré, Deus conhece o coração, Ele sabe quem é quem. Muita gente, tá, numa autoconfiança, né, se sente superior aos outros. E os fariseus, eles menosprezavam os outros. Eles zelavam muito pela cultura. Eles estudavam muito, principalmente a lei de Moisés, para poder ficar de olho, para ver quem errava, para atacar. Então Jesus usou isso por quê? Porque eles mantinham uma aparência religiosa assim extraordinária. Mas Jesus rasgou o verbo com eles e mostrou o que estava dentro deles, que era pura aparência. E quem eram os publicanos? Você lembra do Zaqueu, que cobrava os impostos? O Zaqueu é um exemplo, por quê? Porque muitos dos publicanos, cobradores de impostos, se o imposto era 1x, eles cobravam 3x ou cobravam 4x. Então, eles eram como que, né, os que roubavam o povo. O Zaqueu, quando Jesus falou com ele, Zaqueu subiu na árvore e queria ver Jesus. É um conteúdo extraordinário de entendimento. Mas Jesus olhou e viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aí você pensa, mas meu Deus, como? Se ele mesmo disse, quando Jesus entrou, quando ele sai assim com Jesus, ele diz assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes. Ele sabia que o imposto era 1, ele cobrava 4. Mas ele se arrependeu e confessou o pecado, e tanto disse: eu devolvo, porque Jesus entrou ali. Mas não eram todos os publicanos que faziam isso. Gente, nos mais diversos setores, tem pessoas honestas e tem pessoas desonestas, sim ou não? Tem pessoas orgulhosas e tem pessoas simples. Só que a gente não sabe quem é orgulhoso. Às vezes, a pessoa tem uma aparência de humildade, mas você não sabe o que está dentro dela. Se sente superior, se pode, arrebenta com os outros. E não era o caso deste publicano, de quem Jesus falou, criando essa parábola. Vai dizer: olha, vocês olham a aparência e vê muita gente que parece ser e não é. E outra que não parece é. Só que isso aqui tem um ensinamento muito grande, tem muitos ensinamentos aqui, irmãos. Então, voltando ao versículo 10. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, orando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Eita, peraí, não vou entrar no publicano agora não. Porque olha bem o que o fariseu, do grupo do farisaísmo judeu, orgulhosamente, ele está orando a Deus, irmãos. Ele está orando a Deus, diante de Deus, ele não se quebranta, ele não tem quebrantamento. Quebrantamento de coração é resultado de temor a Deus. Todo cristão, irmãos, que é cristão de verdade, que reconhece o preço que Jesus pagou pela sua salvação eterna, se põe diante de Deus quebrantado para dizer: eu sou dependente de Deus e não sabia, sou dependente em tudo. Quem criou a água que nós bebemos? A palavra de Deus. Quem é a palavra? Jesus.
Quem criou os alimentos que a terra produz e que chegam à nossa mesa, que alimentam o nosso corpo físico? A palavra de Deus. Quem é a palavra? Jesus. Então, sem Jesus ninguém vive. E aí a gente descobre isso. E na verdade, o ar que se respira, peraí. O Senhor Deus fez Adão do barro, do pó da terra, mas ele não tinha vida. O Espírito de Deus, então, o Senhor Deus assopra as narinas de Adão, insere, joga dentro dele o seu espírito, o fôlego de vida. Como também lhe abre as narinas, os pulmões, para que ele respire o ar atmosférico. Então o Espírito de Deus entra nele. Então o ser humano sem Deus está vazio. O fariseu vai orar. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Vamos lá. Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Está de olho aberto e está apontando para o publicano. Eu não sou igual a esse cara, não, sujeito aí. E não sou como os demais. Por que eu não sou como os demais homens? Ou seja, eu sou o único que sou certo, correto, honesto, justo, faço tudo certinho, eu sou bom demais. Eita! O orgulho tomou conta. Cresceu. Só faltou ele dizer, eu nem preciso do Senhor. Só que os fariseus tinham a religiosidade à risca. 2 vezes na semana, o mínimo, vamos jejuar. Sabe o que alguns faziam? Ficavam com aquela cara de coitadinhos. Cara murcha de tanto jejuar. Para todo mundo perceber. E aí, por que você está assim? Você está triste? Estou jejuando. Sou santo e religioso demais. Quando o jejum é pessoal, uma intimidade com Deus, só se deve, por exemplo, eu sempre digo que casais jovens, com pouco tempo de casado, para que vai jejuar? Recém-casados. Então, se um quer jejuar, tem que combinar com o outro, com o cônjuge. Tranquilo. Porque o jejum é abstinência de satisfação da carne. Mas o jejum não vai fazer Deus ficar mais rico, mais poderoso. Então é uma consagração, mas uma coisa muito íntima. Não é para estar por aí de cara murcha, roxo, olho roxo. Estou jejuando, sou santo demais. Santarrão. Você olha aqui. Senhor, eu não sou como os demais homens. Ou seja, olha bem para mim, eu sou único. Sou bom demais. Ele só falta dizer que não precisa de Deus, irmãos. Aí ele aponta para o publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Agora olha o versículo 13. Vamos entrar no publicano. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês dos nossos dias. Tem gente que se converteu e entrou ano, saiu ano, entrou ano, saiu ano. Nunca teve um momento de arrependimento profundo e dizer, Senhor, me perdoa pelo tempo da ignorância. Pastor, eu não tive culpa. Eu não tive a oportunidade de conhecer Jesus como eu conheço agora, então paciência. Pode não ser naquele momento que não tem entendimento, irmãos. Mais ou menos uma vez na vida. Quando entende o preço que Jesus pagou. E que estava sem Jesus, a caminho do inferno. Jesus entrou na sua vida. Te deu salvação eterna. Nos lavou no seu sangue. Enviou o seu Santo Espírito para nos encher, para nos ajudar, para nos guiar.
Nosso nome no livro da vida, filhos do Deus Altíssimo. As Escrituras, o Testamento, repleto de bênçãos para os filhos. Repleto. Proteção. Suprimentos em glória. O povo da cidade de Filipos recebeu a mensagem de Paulo. Paulo disse para eles, disse afirmativamente, falando do seu Deus, o nosso Deus. Paulo disse, o meu Deus. Paulo disse, segundo as suas riquezas, ou seja, ele é riquíssimo, suprirá em glória todas as vossas necessidades. Tem uma tradução que diz, cada uma em glória, ou seja, acima. Você pede aqui, Deus quer te presentear e Ele dá assim. Quantos cristãos recebem coisas que nem pediram, porque o Espírito Santo quis presentear? Mas tem gente, irmãos, que se acha boa demais para estar dentro de uma igreja, para dobrar os seus joelhos e quebrantar o seu coração. Marca essa página aqui, e você vai ver comigo a primeira pregação oficial de Jesus. Marca aqui. Você vai em Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Versículos 16 e 17. 16 e 17. Quem lê comigo? Vai em voz alta. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado. Primeira pregação oficial de Jesus aqui nessa terra. Você pode observar o versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar. Então a primeira pregação oficial de Jesus foi: se arrependam, porque o céu chegou para vocês. Ou seja, vocês viveram uma vida terrena. Vocês viveram conforme a vontade de vocês. Vocês viveram conforme a vida da sociedade. Vocês viveram conforme a formação que vocês receberam da família, dos pais. Tá bom. Mas agora vocês estão recebendo o reino do céu, ou seja, do céu vem um poder para vocês reinarem. Caramba. Tem cristão que não se interessa, irmãos, em aprender para desfrutar desse reino. Poder sobre Satanás. Domínio sobre o pecado. O pecado só te domina se você quiser. Por quê? Porque cheio do Espírito Santo, Satanás nem tenta se insinuar, porque se ele tentar, você lhe dá um passar fora. O diabo virou para Jesus, Jesus estava numa fome de 40 dias sem comer. 40 dias. 40 dias. Pode imaginar? Acho que não dá nem para a gente imaginar. E nem tente fazer uma loucura, misericórdia. O diabo foi e disse: se tu és o filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. Jesus virou para o diabo e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja que Jesus discerniu que era o diabo e deu-lhe um passa-fora no ato, mas ele precisava comer. Mas não sob inspiração do diabo. Quanta gente cai num laço do diabo, às vezes passando um problema no casamento, um amigo arranja um escape lá fora, e a pessoa vai para se distrair, para aliviar a sua tensão, e aceita a oferta de Satanás. Viu o que Jesus disse lá? Quando Jesus disse que pegou os discípulos dormindo, Jesus disse assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, o diabo vai tentar vocês. E de repente vai te pegar numa sonolência que você não vai perceber que é o diabo tentando te presentear. Às vezes o empregado está com raiva do patrão. Vai ser tão fácil o diabo soprar na mente para aquele empregado pedir demissão. E de repente Deus tinha um plano na vida dele, naquela empresa, para que ele subisse os degraus
e apresentasse Jesus. Seria uma fase que ele venceria, se ele realmente andasse com Jesus. Muita gente é tentada e não percebe quando o diabo tenta para acabar com o casamento, para destruir a relação familiar, para paralisar a ascensão profissional, que muitas vezes parece que está parada, mas a bênção de Deus está trabalhando. Olha bem, Jesus disse: se arrependam, porque o reino do céu é chegado. Ou seja, se arrependam de ter vivido só uma vida terrena, porque agora vocês vão viver com o poder do céu em vocês. Quem está mandando arrepender é Jesus. Não é para você se arrepender agora. Mas nunca houve um momento na vida de reconhecer que sem Jesus não somos nada? Volta lá então no publicano, que agora é a vez do publicano. Lucas 18, versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Irmãos, é impressionante. Tem cristão que acha que nunca pecou na vida. É assustador. Tem gente, meu irmão, que misericórdia. O orgulho passa acima da cabeça. Eu chego diante de Deus e decido mesmo. Olha, Deus até nos dá uma abertura para nós sermos ousados nas orações ou na oração em determinado momento. Deus não gosta que um filho, você pode imaginar, um filho está com muita fome. O pai é rico, ele foi na casa do pai. O filho está passando aperto, ele vai na casa do pai, o pai é rico. O pai não está percebendo nada. O pai é muito ocupado. Ele fica do lado da geladeira. Aí o pai passa: papai, será que eu posso abrir a geladeira e comer alguma coisa? Espera aí, meu filho. Espera aí, meu filho. A geladeira é nossa, isso aí é teu. Ué, eu posso? Lembra do filho pródigo? Quem lembra do pródigo? Então agora eu vou te fazer lembrar. Quem lembra do irmão do pródigo? É bom lembrar do irmão do pródigo. O pródigo volta depois de ter aprontado com o pai, que só misericórdia, gastou tudo, aprontou, meteu o pau no dinheiro do pai, na fortuna dele. E aí o irmão dele está trabalhando, ralando, que só misericórdia. Quando o menino vem, o mais velho, quando ele chega do trabalho, no casarão da fazenda, ele escuta dança, barulho, música. Ele fala: peraí, tem uma festa e meu pai não falou comigo? Aí vem um dos empregados, chega para ele e diz assim: filho, não, um dos empregados diz: olha, o teu irmão chegou de longe e o teu pai está fazendo essa festa, sabe por quê? O recebeu são e salvo, ele chegou inteiro, ele voltou são e salvo, teu pai está feliz e fez essa festa. Ele ficou emburrado, mas emburrou que só misericórdia. Aí o pai vai lá fora: filho, entra, meu filho, vem para essa festa, foi inesperado, teu irmão chegou ainda há pouco. Olha, ele estava todo envergonhado. Aí eu botei lá a nossa turma para dar um banho, bota ele para tomar um banho, botaram ele para o banho, prepararam a roupa bonita que ele largou aí, que não quis nem saber, aquela roupa mais bonita, botaram a roupa nele. Teu irmão está bonitão, ele está aqui, está salvo, meu filho, ele está inteiro, ele não sofreu um acidente, ele não perdeu um braço, uma perna. Meu filho, entra aqui, vamos nos alegrar juntos, entra. Vou não, pai, vou não. Esse teu filho aí, esse desnaturado, sai, leva todo o dinheiro da parte dele da herança e mete o pau no dinheiro, gasta lá com tudo que ele quer, fez a maior bagunça. Agora ele volta, só faz uma festa. Ô pai, olha para mim, eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi tua lei, sempre te obedeci, sempre fiz tudo certinho. O senhor nunca me deu um cabritinho para eu fazer meu churrasquinho com os meus amigos. Sabe o que o pai falou para ele? Filho, tudo que é meu é teu. Ou seja, você não pôs a mão no cabritinho porque você não quis. Aí é o cristão tímido. Tem o tímido, irmãos, mas tem o abusado. Ó Deus, se o senhor não me abençoar, eu largo tudo. Eu vou te largar. Peraí, que audácia é essa? Peraí, eu preciso de você ou você precisa de mim? Você é o pai ou o pai sou eu? Tá vendo?
Tem cristão abusado, meu irmão. Misericórdia. Então Jesus usou o publicano, que tinha uma péssima fama, mas que tinha um coração perfeito. E Deus conhece os corações. E o fariseu era religioso. Todo mundo olhava para o fariseu e pensa, que homem de oração, que homem de vida santa. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho do que os fariseus faziam com Jesus. Vai no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Versículo começa no 13. Quem lê comigo? Marcos capítulo 12, versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma... Versículo 14. E chegando eles, disseram-lhe, mestre, sabemos que és homem de verdade, que não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. Agora olha a pergunta que eles vão fazer depois que eles elogiam Jesus. Olha os fariseus e os herodianos. Olha os fariseus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Dá uma paradinha. O que eles queriam? Bom, se ele disser que não paga, nós vamos atacá-lo e vamos entregar ele para o imperador. Ah, tu é contra o César? Acabou, está preso, vai lá. Você é contra o César. Se ele disser que não paga, aí nós vamos dizer, peraí. Se ele disser, eu pago, tem que pagar. Você está vendo? Mas nós sabemos que Deus deu a terra dos judeus, que Jerusalém foi entregue para os judeus. Não precisariam pagar. Os judeus no início de Jerusalém não pagavam imposto na cidade que era deles. Depois o imperador chegou, foi lá e disse assim, não, vamos taxar o imposto em cima deles. Se Jesus dissesse não paga, eles iriam contra. Iriam dizer, tá vendo? Tá contra o imperador. Se Jesus disser assim, não precisa pagar, paga o imposto. Aí, tá vendo? Tá contra a própria lei estabelecida dentro de Jerusalém. Por quê? Todo mundo reclama de pagar o imposto porque sabe que essa terra pertence a eles. Vocês viram aqui? Olha bem. Sabe o que significa isso? Irmãos, o fariseu, ele é assim. Ele está na tua cara, ele te elogia. Mestre, sabemos que és mestre. E tu não faz acepção de pessoas. Eu estou voltando a ler aqui o versículo de número 14. Mestre, sabemos que és homem de verdade. Você é um homem de verdade. Isso é que é homem sério. O fariseu, ele é assim, ele te elogia na tua cara. E quando você está perto de pessoas, aí é que ele gosta de te elogiar, para todo mundo dizer assim, puxa, fulano reconhece as coisas, né? Fulano, como é observador, como é sério, né? Ele viu as tuas qualidades. Quando ele sai dali, ele fala mal de você. Ele fala mal porque ele é fariseu mesmo. Por isso que se criou esse estigma em cima do fariseu. Fariseu é aquele que fala uma coisa na frente e fala outra por trás. É aquele que quer se mostrar bonachão, mas ele quer dar uma rasteira. Deu para entender? Está aqui bem claro. Eles foram até Jesus para apanhá-lo em alguma palavra. Ou seja, nós vamos fazer ele escorregar. Vamos jogar uma casquinha de banana na frente dele? Tem gente assim, meu irmão. Tem gente que torce pela queda dos outros. Não vale a pena. Mas deixa eu mostrar o que Jesus fala. Você está pensando que Jesus seguia? Olha só. Jesus virava para os fariseus. Eles não disseram, Senhor, tu és homem de verdade.
É? Pois é. Então vamos lá. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Versículo 13. Quem lê comigo o versículo 13? Só vou ler um pedacinho de cada um. Vai comigo, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus. Jesus não mandou recado, irmãos, não falou por trás. Ele não virou para os amiguinhos dos fariseus para dizer assim, aqueles teus amigos são os hipócritas. Não, ele virou na cara dos fariseus e disse exatamente isso. Hipócritas. Versículo 14. Quem lê comigo a primeira? Basta ter exclamação, igreja. Quem lê? Ai de vós, escribas e fariseus. Segunda vez. Na cara deles. E aí? Pois é, irmãos. Vamos lá. Versículo 15. Terceira vez. Ai de vós. Terceira vez. Terceira vez. Versículo 16. Só até a exclamação, vai? Ai de vós, condutores. Tá vendo? Versículo 17. Versículo 19. Pronto. Pula para o versículo 23. No início da inauguração dessa igreja aconteciam coisas muito interessantes, quase que engraçadas. Não sei se... Cadê os pastores? Alguém entrava aqui, olhava. Quantos lugares tem esta igreja? Quem passou por isso? Um. Teve uma bendita que chegou aqui, dia da inauguração, no final do culto, veio falar comigo. Veio como que me parabenizar. Ó, parabenizar. Sabe o que disse para mim? Pastora Gorete, a senhora deve estar nas nuvens com um igrejão desse. E eu olhei nos olhos e disse, a quem muito for dado, muito será cobrado. Baixou a cabeça e saiu. Se uma alma não tem preço, imagina muitas almas. Por que a pessoa tem... Por que falou uma coisa dessa? A senhora deve estar... então se fosse eu, estaria nas nuvens. Todo hipócrita é invejoso. Toda pessoa que elogia demais, sai de perto dela. Porque mais dia menos dia você vai descobrir que por trás de você, ela falou mal de você. Porque ela tem inveja de você. Ela não se conforma em Deus te abençoar. Eu paro por aqui. O fariseu e o publicano. Para terminar, não posso deixar de ler o último versículo. E você vai lá comigo em Lucas 18. No versículo de número 14, para a gente encerrar. Quem vai comigo? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, curva a sua fronte. Pai, em nome de Jesus, o quebrantamento de coração do publicano foi sincero diante de Deus, diante do Senhor. Porque Jesus disse que ele saiu dali, da sua oração, justificado. E não o fariseu, que parecia o dono da situação religiosa. Nosso Deus, em nome de Jesus,
Nos ajude, Senhor. Nos ajude, porque a natureza terrena, ela é tenebrosa. Como o Senhor examina o coração. Como o Senhor examina os pensamentos. Quanta gente nos olha por fora e não sabe que está dentro. Quanta gente nos julga sem nos conhecer. Mas o Senhor conhece muito bem. Nosso Deus, Pai, nos ajude. Sabemos que o Senhor não quer que o cristão viva em choro, desespero ou arrependimento em todo o tempo, mas será que uma vez houve esse arrependimento sincero para dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti eu não sou nada, que eu dependo do Senhor e da Tua graça em todo o tempo. Eu reconheço que tudo que é bom na minha vida vem do Senhor. Senhor, muito obrigada. Pai, que privilégio. Não só de poder orar, mas de sermos chamados Teus filhos. Temos o nosso nome no livro da vida. Estamos na palma da Tua mão. E só depende de nós, de cada um de nós, para que se tenha comunhão com o Teu Santo Espírito. O Senhor tem prazer em encher o coração. Oh, o Senhor tem prazer, Senhor, em guiar, em sustentar, em abençoar, em proteger. Nosso Deus, muito obrigada. Que privilégio, Senhor. Nosso Deus, muito obrigada pelo que o Senhor está nos mostrando. Que o Senhor encontre essa sinceridade, simplicidade em cada um de nós. Jesus, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Amém? Obrigada, Jesus.